Olá, estamos aqui diretamente da plataforma global de Portugal para mais uma edição do nosso TR-TV. Gente, hoje teremos uma convidada muito especial. Ela é uma profissional da área das finanças, ela é mentora, escritora e palestrante. Ela também trabalha no Ministério das Finanças de Angola, contribuindo para o crescimento da economia do país. Ela inspira através da sua escrita, das suas formações e da sua mentoria. É estudante do mestrado em Economia Monetária e Financeira e contribui para o nosso crescimento econômico. Gente, hoje teremos a nossa convidada, Anica. Olá, Anica. Olá, Nina. Obrigada pela tua presença aqui. É uma Eu que honra tê-la aqui agradeço o conosco. teu convite. Obrigada. Anica, primeira pergunta. Conta um pouquinho pra gente como é a Anica, por trás da mulher, quem é a mulher por trás dessa profissional da área de finanças? Conta um pouquinho pra gente sobre você. Ok. Primeiro, antes mesmo de ser profissional, a Nika é uma mulher que foi moldada por escolhas difíceis. Eu terminei a minha licenciatura e fui colocada, participei de concursos, vários concursos. Consegui entrar em 3 na altura, não é? Um na banca e 2 em instituições públicas. Mas eu comecei na banca e estava super tranquila enquanto estive lá. Só que a dado momento eu percebi que aquilo não fazia sentido de todo para mim, porque o que eu queria mesmo era impactar pessoas. E as funções que eu tinha não impactava diretamente as pessoas. E então, para além de, como eu disse, eu fiz 3 concursos, entrei na banca e entrei em 2 instituições públicas, dentre elas é a que eu estou até hoje, né? Já mais de 20 anos, ou 17 anos, mais de 20 anos nada, 20 anos é de função pública, né? 17 anos do Ministério das Finanças. E então, percebendo que pelo Ministério das Finanças eu teria a exercer e a fazer aquilo que eu de facto gostava, que era impactar pessoas. E eu fui então para o Ministério das Finanças, só que colocada fora de Luanda, onde tinha a minha família. A Anica é de Angola, Eu né, sou de Anica? Angola e mais concretamente de Luanda. Mas aí eu tive de ir trabalhar para o Mochico, que é a maior província de Angola. Hoje está dividida em 2, né? Sim. Mochico e Mochico Leste. Então eu fui lá trabalhar. Claro está que inicialmente não foi um exercício muito fácil, dadas as carências da altura. Estou a falar de 2008, início de 2008, onde não tínhamos energia a todo tempo, ligavam, era por giradores, era alimentada por giradores, não tinha água corrente, mas sim, ficamos por lá, por Mochico, Certo. e depois vou para o Namibe, né? Eu saio do Mochico e quase 11 anos no Mochico e depois vou para o Namibe. Então, essa é a Nica. E por Muitos isso é que, obstáculos, né, Anica, de início de para início, conseguir. exatamente, mas foram necessários e penso que foram esses obstáculos que me fizeram crescer profissionalmente. Se eu não tivesse esses obstáculos, né, provavelmente não seria essa Anica que hoje eu sou. Certo. Então, assim, é necessário realmente a gente ser forjada para conseguir ultrapassar essas barreiras, ter uma mentalidade próspera para conseguir o objetivo que a gente se propõe, não é, Anica? É verdade. Às vezes as pessoas entendem que uma dificuldade é motivo para parar. Exato. Mas o que eu defendo é que não. Uhum.
uma dificuldade deve ser um motivo até de percebermos o que deve melhorar, né? É uma É uma oportunidade, não é? Para oportunidade fazer uma mudança de necessária, né, mudança, Anica? é uma oportunidade de mudança, isso Olha o que é mesmo. isso, gente, que insight maravilhoso esse Sim, também da Anica, não é? Ver a condição atual, qualquer dificuldade que tenha, é parar, observar a situação e ver o que realmente a gente tem que aprender com aquele momento, né? pois. Porque se nós não temos esses momentos, até mesmo de reflexão, de parar, será que estou certa? Imagine, e é uma. Agora, por acaso, me veio aqui a memória. No início, quando eu cheguei ao Mochico, volta e meia estava a chorar. E quando a minha Uhum. irmã ligasse para mim e dizia: Olha, estás a chorar? Eu vou falar ao papá. É melhor que tu voltes, tu estás sempre a chorar, né? E demorou algum tempo de eu me habituar com aquela situação, Uhum. né? Muito tempo. Muito tempo também não foi um ano, foram meses. E aconteceram determinadas situações que me faziam cada vez mais pensar em regressar para Luanda. Até um professor meu, feliz memória, eu liguei para ele a dizer que estava-se a passar e ele disse: Anica, é melhor ficares aí quieta, assim mesmo. Que ele tratava-me mesmo como uma criança, né? Uma miudinha, eu ainda era também. Até se adaptar, né, Sim, é Anica? Não é melhor fácil, ficares né? quieta aí e deixa Uhum. de estar a Sem ligar. querer voltar, né, para o Deixa. lugar anterior, né? Exatamente. E então, depois de ter tido a conversa com ele, fiquei com mais convicção, né, de que, pronto, Uhum. estava ali, tinha sido uma escolha que eu fiz e que eu precisava então permanecer naquilo, né? E que eu podia sim ultrapassar. E depois porque também gostava daquilo que estava a fazer, né? Eu fui colocada numa área em que era o gabinete, o departamento de estudo e análise, que eu tinha a visão de toda a delegação. E eu fui aprendendo muita coisa, e cada vez que o tempo passasse eu amava mais aquilo que eu estava a fazer. Olha Então, que maravilha, não me Anica. arrependo Uhum. de ter tomado aquela decisão, e é o que eu disse, de facto aquilo me fez crescer, que era tinha 22 anos, né? E ter de estar a pensar e a desenhar determinadas questões importantes para a instituição, né, me faziam reconhecer o facto de eu ter feito a formação, né, que estava a valer a pena ter-me formado. Então, fico Certo. feliz por ter contribuído naquela província, no Mochico. Depois eu sou nomeada como delegada provincial de finanças é representante do ministro numa determinada província, no caso no Mochico, fiquei por lá uns bons anos e Uhum. depois vou então para o Namibe nas mesmas funções, também fiquei algum tempo lá e depois fui experimentar outra função que eu também gostei muito, porque é de facto algo que eu gosto. Trabalhar com pessoas, a Uhum. parte social toca muito e por isso é que vamos ter a área financeira, finanças, né? Então eu também tive o privilégio, digo assim, de trabalhar com pessoas e essas funções que eu tive me fizeram crescer muito. Uhum. Então eu sou grata a Deus, eu sou cristã e quando me ouvirem falar aqui sobre Deus, eu peço que Uhum. respeitem, mas é que eu sou cristã e não consigo Certo. viver sem isso, né? Exatamente, Então, né, conexão com Deus em primeiro lugar também, né, Anica? exatamente, então É isso mesmo. eu sou grata a Deus por ter permitido que eu pudesse ajudar, né, contribuir, hã, pelo meu país ou pelo crescimento, desenvolvimento do meu país Uhum. nessas funções.
Anica, trabalhando no Ministério das Finanças de Angola, como é que essa instituição acrescenta e agrega na vida das pessoas do país? Então, o papel do Ministério das Finanças, que é mais conhecido, é o de elaborar o Orçamento Geral do Estado, que é, na verdade, um documento onde corporiza aquilo que são despesas que o Estado há de fazer num determinado período, um ano, e as receitas que vai arrecadar, ou prevê arrecadar. Mas não é só isso, tem a política fiscal, que é o que é que taxas, que impostos é que vão ser cobrados, não é? Que vão ser cobrados. Na verdade, se nós temos, e eu penso que esse é um documento muito importante, Nina, porque efetivamente o Estado, como nós sabemos, que é o mantenedor ou que deve manter a ordem pública, os serviços sociais, estou-me a referir aqui à educação, saúde, não é? Forma de organização, tal como são as nossas casas, nós precisamos de ter um orçamento. Se nós não temos isso, chega a ser até desorganizado. Acho que ninguém suportaria viver dessa forma. Então, o Ministério das Finanças tem, de uma forma resumida, esse papel de elaborar esse documento, que não é um documento que alguém faça, não é o Ministério das Finanças que desenha por si só. É um conjugar de esforços de várias instituições e todos a olharem para um documento master, que é primeiro a estratégia do país. No nosso caso, nós temos uma estratégia de longo prazo, né? E depois temos um programa de desenvolvimento que é de médio prazo. Esse documento é de médio prazo, e só depois então temos o Orçamento Geral do Estado, que vem corporizar aquilo que está no programa de desenvolvimento, que é 5 anos, não é? Então, dos 5 anos, todos os anos eu vou tirar as ações daquele documento que serão realizadas tendo em conta a prioridade, né? As necessidades do Estado, e quando digo necessidade do Estado, na verdade é da população. O que é prioritário? É uma escola, é um hospital, onde vamos colocar essa escola, onde vamos colocar esse hospital, iluminação pública, água. Então, vai-se definindo prioridades e vão entrando nos vários orçamentos. Que ótimo. Então, esse é o trabalho. Claro que está essa execução, e o Ministério das Finanças também tem este papel, que a despesa seja realizada com qualidade. E quando eu digo realizar uma despesa com qualidade, é exatamente olhar para o destino que cada kwanza, no caso da Angola, é dado. Qual é o destino que é dado a cada kwanza, né? Exatamente. Foi para um projeto relacionado com a educação, foi para a saúde, foi para a energia. Teve-se aqui a atenção às regras, como, por exemplo, fazer um concurso público para que se faça a melhor escolha da empresa que vai executar esse projeto. Então, o Ministério das Finanças tem todo esse trabalho de casa para fazer com as várias instituições públicas, que ótimo. para que possamos, seja, então, né, direcionado o trabalho do Ministério das Finanças para alcançar realmente a população, né? Exatamente isso. Que ótimo. E, Anica, você faz o mestrado em Economia Monetária e Financeira. O que é que te levou a se aprofundar nesse estudo? Bem, como eu disse inicialmente, Nina,
Para mim, faz todo sentido trabalhar com pessoas. Certo. E essa é a minha área, não é? Mas, de qualquer forma, não basta, para mim, não se compadece. Se eu quero ajudar pessoas, Sim. eu tenho de estar munida, né, de ferramentas para que eu possa ajudar de facto, com qualidade, as pessoas que me procuram. Por isso é que eu optei por fazer essa formação. Economia monetária tem que ver com políticas, Sim. política monetária, não Uhum. é? Que quando eu falo do orçamento, o Orçamento Geral do Estado, Uhum. ele vai entrar também por aí, mas não é só isso, claro, vamos estar aqui a falar dos vários mercados, mercado financeiro, cambial, mercado de capital. Uhum. É uma série de mercados que estão dentro da minha formação, não é? Certo. Economia monetária e Uhum. financeira, e claro, que me vem dar então bases para que eu possa apoiar com qualidade não só as pessoas, mas também que é a área que eu trabalho, não é? E Certo. poder contribuir com Uhum. mais qualidade, para mim, é fundamental. Olha que maravilha. Anica, você é escritora também. Então, nós temos aqui o livro em coautoria com o Tiago Rocha, que é o nosso mentor, e várias outras pessoas também do desenvolvimento pessoal que fizeram parte desse livro aqui. Então, gente, quiser adquirir, entre em contato com a Anica e entre em contato com a plataforma Global Portugal para adquirir esse exemplar aqui, do Poder da Jornada. Anica, então conta um pouquinho para a gente como foi escrever esse livro, qual a mensagem que você quer passar através do seu artigo? Qual é o artigo que você escreveu? Bem, a mensagem fundamental do meu livro é que, não obstante a condição em que nós estejamos, não obstante a queda, não obstante as dificuldades, o mais importante mesmo é olhar para o horizonte. Por quê? Porque vulnerabilidade é disso que eu falo no meu livro. Vulnerabilidade não é lugar, e não deve ser, de forma alguma, lugar de permanência. É mesmo um lugar de passagem. E sempre que nós estamos num momento de vulnerabilidade, deve também nos ensinar. O foco aqui é este. Qualquer Sim. situação em que nós estejamos, difícil ou não, deve servir para um aprendizado. Por que é que eu estou nessa situação e o que é que eu devo fazer para poder sair da melhor forma dessa situação? O mais importante, eu penso que o difícil nem é sequer a queda, é a forma como tu levantas da queda, ok? Exatamente. Olha que insight a Anica está dando aqui para gente. Sim, O importante não é a queda, mas como você se levanta dessa queda. Ou seja, a tua interpretação de como os fatos acontecem, né, é Anica? exatamente isso. Porque há muitas pessoas que caem e preferem. Imagina uma criança, se Aham. não lhe estás a olhar, Hum. ela cai, se calhar levanta rápido. Mas se alguém a vir cair e dizer: "Oh, ela caiu", você vê a criança aos berros, não é? É Porque verdade. quer ser amparada, É verdade. ok? Quer Aham. ser amparada. E os Uhum. mais velhos também, só que de forma diferente. Por que que tu tens de estar numa situação de vitimismo? Estás à espera de alguém que te venha bater no braço para dizer: "Olha, eu até vi". Nós não precisamos disso, Não, não precisamos disso. exatamente. Eh, aprendemos sim senhora com a queda, e Uhum. algo que eu costumo dizer também, é tudo. Nós temos de aprender no processo, no caminho, não é? Não importa, a situação que nós estejamos, os erros que tenhamos cometido, nós somos humanos e
natural, não é? Não vou dizer Uhum. normal, mas vou dizer natural, Uhum. que nós possamos cometer ou cometamos erros, isso é natural, Certo. mas até quando nós erramos, até quando nós falhamos, eu costumo dizer que também são momentos, os nossos erros também são aprendizado, Nina. Certo. Tudo, É isso mesmo. tudo é aprendizado. E uma coisa que é um insight para mim hoje, é um drive, na verdade, para mim é que o fracasso não é não ter dado certo, não, é desistir. Para mim, fracasso é isso. Porque, Exato. Exatamente. É isso mesmo. O desistir já tira toda a oportunidade que você teria de conseguir o objetivo. Então, de melhorar, de corrigir uhum, rota, né? Tu tens essa oportunidade, né? Não deu certo, para, avalie as condições que tens, porque é que falhou e o que é que pode ser uhum. melhorado. Olha isso. Nada melhor do que Que fazer isso. maravilha. Anica, o que tem, qual o ponto em comum do desenvolvimento financeiro com o desenvolvimento pessoal? Olha, eu penso que tem tudo a ver. Uhum, Eu costumo dizer que educação financeira ou finanças, organização financeira, como cada um quiser entender, eh, começa não no controlo, no resistar de despesas ou o que entra e o que sai. Não começa daí. Começa exatamente quando tu percebes como é que tu pensas. O que é que tu pensas sobre dinheiro? Por isso é que, Nina, uhum. na minha mentoria eu trabalho, a primeira parte da mentoria é Sim, trabalhar a mentalidade. olha que Porque ótimo. se nós não temos clareza de quem nós somos Uhum. e qual é o nosso padrão sobre dinheiro, podemos estar a introduzir várias ferramentas. Exatamente, A Anica, pessoa porque pode ter bloqueios, não é? Em exatamente, relação ao ao dinheiro, dinheiro. e na tua mentoria você trata exatamente sobre isso, né? Exatamente isso. Tirar os bloqueios que a pessoa tem, então trabalhar primeiramente na Lamenta. mentalidade para depois trabalhar a questão econômica, a questão financeira, né? Exatamente isso. Porque há pessoas que até ganham muito dinheiro. Ou fazem, porque quem ganha dinheiro é É criança. verdade. É isso mesmo. Ganharam muito dinheiro, né? Prontos. Uhum. Mas no final do dia nem sequer tem. Chega no dia 15 e cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Arranja sempre uma forma de gastar o dinheiro, Nina. E Exatamente por nem causa. se dá E conta, nem se né? dá Que conta. está gastando dinheiro, não está economizando, nem se dá conta e quando vê, já Há, foi tudo. há pessoas que têm um bloqueio tão grande que para eles, por exemplo, é impensável ter, por exemplo, 10 mil na conta. Esse dinheiro até pode chegar à conta dele, mas o que é que ele vai fazer? Vai encontrar mil e uma formas De gastar, de amiga, gastar o dinheiro. E não vai se dar olha que conta até coisa. que está a fazer isso, porque Aham. aquilo não é, como é que eu diria? Não é pensado, né? Sim. Anica, e nas mentorias, nas palestras, você vê muitas mulheres, muitas pessoas com esse bloqueio do lado financeiro? Muitas, muitas pessoas, porque é o que eu dizia, não é? Há coisas que nós já recebemos lá de trás, já recebemos lá de trás Uhum. dos nossos pais, Sim. ouvimos falar, o ambiente em que nós estamos, não é? Há pessoas que entendem que é impossível você conseguir isso ou Uhum. aquilo, mas de quem és filha? De quem és filho? Tudo depende também da educação, né, que todos nós tivemos, as crenças limitantes,
O que é que a gente aprendeu desde a infância sobre o dinheiro, né? Exatamente isso. E o merecimento também aqui. Por Ah, isso é que certo. eu falo que é importante primeiro trabalhar a Aham. mentalidade. Quais crenças de não merecimento essa pessoa tem? Porque se ela entender que não merece ter aquilo, ela não vai fazer. Olha que interessante, gente. Não adianta a pessoa fazer muito dinheiro e, se tiver a crença de não merecimento, perde rapidamente. Rapidamente. Assim mesmo. Rapidamente, não consegue economizar e sempre vai conseguir uma maneira de se Se desfaz libertar do do dinheiro. dinheiro. Não mantém o dinheiro por perto, é isso, Anica? Pois, eu tenho uma mentorada, por acaso, arranja sempre uma forma. Arranjava na Sim. altura, né? Arranja... E quando eu comecei a falar sobre isso, é que ela, putz, tocou-se, né? Arranjava sempre uma forma. Que eu digo arranjar uma forma, porque aparece sempre alguém para pedir dinheiro e ela ficava sempre sem dinheiro, né? E estávamos a conversar na mentoria e ela disse: Olha, por acaso é isso mesmo que me acontece. O dinheiro chega e aparece, de seguida aparece sempre alguém. Isso deve ser uma coisa assim muito comum, né? Entre todas as faixas etárias, entre todos os níveis sociais, né, Isso. Anica? E eu costumo dizer, então, um exemplo que eu costumo dar ao pessoal é: o Uhum. teu corpo nem sequer está cheio e tu estás a dar. Daqui a pouco não tens nem para ti, nem para as pessoas. Sim, Transborda. Tu não transbordas, não está cheio. Transbordo, se nós imaginarmos aqui um rio, sim. ele só pode transbordar se tiver água a correr, Aquilo porque que senão, excede, né? sim, aquilo O que excede, excedente. porque senão ele está ali, está aí parado, está aí parado. E é o que acontece com as pessoas, Aham. não é? Se tu não estás cheio, o mínimo que vai acontecer é te esvaziar e depois não alimentas a ti nem a outra pessoa. Então, Exatamente. o grande foco das pessoas deve ser exatamente transbordar. E eu, quando falo de transbordo, primeiro é a questão tens de gerir e de saber Sim. gerir bem o teu dinheiro, Uhum. cuidar o dinheiro, esses são os pilares, na verdade, da minha mentoria: é cuidar, proteger o dinheiro, multiplicar o dinheiro e depois transbordar. Porque E um exemplo prático da tua mentoria para quem tem assim medo de lidar com o dinheiro, qual um exemplo do que ela pode começar aplicando no dia a dia, Anica? controlo, primeiro, ninguém controla o que não tem. E um, Primeiro gerar, né? primeiro é Gerar a gerar. renda em primeiro lugar, né? Primeiro é Para gerar a renda. depois. Sim, e eu também falo sobre isso. Nós não temos de ter apenas uma fonte de renda. Nós temos de ter pelo menos duas. Se pudermos ter muito mais, melhor. Quanto mais fontes de renda nós tivermos, melhor ainda. Esse deve ser o foco, esse deve ser o exercício. E eu costumo falar, cada um com certeza sabe o que é o seu propósito, e eu costumo dizer Sim, muito isso. De nada adianta tu estás a gerar dinheiro com algo que não faz parte do teu propósito, porque depois chega uma altura que tu estás a correr contra algo que não é de ti e te cansas. Então tem que estar muito alinhado ao teu propósito, né? Depois de teres essa componente de gerar valor, ter renda, o cuidar do que tu ganhas é super importante. Cuidar, proteger, cuidar uhum, e depois multiplicar. Ou seja, tu ganhas, tu controlas o que sai e entra, não é só o que sai, mas o que entra também. certo.
eu costumo dizer que não sou apologista de dizer, olha, tens de poupar 10%, Nina, todos os meses, Não funciona, ou Nica? Como é? 20%. Não, pode até funcionar, mas eu Uhum. acho que eu penso que finanças não é sobre isso, porque até provavelmente na situação em que eu esteja hoje, posso poupar mais do que 10%. Por que que tem de estar aí estanque? É conforme as tuas, eu costumo dizer, conforme as tuas condições. Garanta que as tuas Certo. necessidades básicas estejam asseguradas no início. Quem vai começar, eu costumo dizer, garanta que as tuas necessidades básicas estejam asseguradas e o resto vá fazer poupança. Depois há aqui um elemento que é muito importante, Nina, ter uma almofada, que os livros chamam isso de fundo de emergência. Certo. É um valor que pelo menos deve garantir de 3 a 6 meses daquilo que é o teu custo mensal, né? Sim. Ou seja, se tu tens um custo mensal de 100 euros, tu tens de ter 300 a 600 euros na tua conta no fundo de emergência. E onde guardar? Eu falei aqui de poupança, mas as pessoas, os entendidos vão dizer mais poupança, está lá na conta e, claro, vai ser corroído pela inflação. E de facto, sim. Por isso é que o dinheiro não pode ficar, dinheiro que fica no banco, simplesmente na tua poupança, é dinheiro que o banco está a utilizar, ok? Tu não ganhas dinheiro com o teu dinheiro, o banco ganha dinheiro com o teu dinheiro, ou seja, faz dinheiro com o teu dinheiro. Por quê? Porque você simplesmente tem medo de arriscar, tem medo de fazer um depósito. Às vezes até as pessoas dizem, não, mas as taxas são tão baixas. Olha, se as taxas que estão a ser praticadas pelo banco servem pelo menos para cobrir a taxa de inflação, ótimo. Porque se assim não for, se tiver só depositado, o que vai acontecer é você que tinha 100 euros, hoje esses 100 euros já não valem o mesmo por causa da inflação. E perdem, né? E Com perde. taxas, impostos e tudo mais, Para né, além Nica? disso. Para além disso. Vê a importância, gente, de saber como aplicar o seu dinheiro? Para além Não disso. é, Nica? Exatamente isso. Anica, você trabalha nessas áreas que são tão exigentes, que estão com tantos pormenores como finanças. Que desafios você já passou durante a sua vida, no seu percurso profissional, e como é que você conseguiu superar? Olha, primeiro, aliás, devia ter feito isso no início, quando eu falava da Nica, Ministério das Sim, Finanças, sim, mas não é por desvalorização, eu os levo aqui comigo. sim. Eu devo gratidão aos meus líderes. O meu primeiro chefe, né, no Ministério das Finanças, sim, direto, chefe direto, o Dr. Félix Scala, que, Certo. claro, a exigência dele exigiu de mim também. Te moldou, Te né, moldou. Anica? É assim, né? Mestre, mentor, né? Tá sempre direcionando a gente Exatamente para a isso. gente conseguir ultrapassar nossas barreiras também, né? E um episódio que eu não me esqueço, nunca, eu carrego, porque às vezes os técnicos dizem, ah, não, meu chefe não me gosta, ou só porque criticou ou corrigiu um documento teu. E é um episódio que eu nunca me esqueço mesmo, porque me marcou muito. Foi. Nós tínhamos de fazer um trabalho, eu e um colega, e fizemos, como eu disse, eu trabalhava no Mochico e eu queria passar o final de semana em Luanda. Certo. E eu pedi ao chefe para fazê-lo. Claro, a condição era eu ter terminado aquele trabalho. E nós fizemos o trabalho, fomos lá deixar o trabalho.
E eu assim a aterrar, né? A Aham. viagem era logo cedo. E eu assim a aterrar, liguei o telemóvel e ele disse que aquele trabalho estava. Olha, a vontade que eu tinha de voltar a Sai subir no correndo, né? Sai avião correndo para ir fazer embora. o trabalho outra vez. Só que não É, não é dava. fácil, né? A gente passar por críticas e tal, E né? então, Mas a é gente verdade, tem menina. que superar, tem aprendizado, né? Isso. A gente tem que ter humildade, porque senão a coisa não vai, né, O final de Anica? semana para mim, olha, Acabou. acabou. Eu não gosto nada de. Tá vendo? Aham, Porque eu tinha desapontado, né, a pessoa. aham, Na segunda-feira eu cheguei e mexi no trabalho. Lá fui certo. e mandamos o documento, entregamos, ele mandou para na altura era a direção dos impostos, Aham, e ele depois veio ter comigo. Isso também que eu gostava muito do meu chefe. Da mesma forma como ele criticava, ele elogiava, né? certo. Ele reconhecia, né? E ele vem e me diz: Olha, sabes, o pessoal de Luanda ligou e o nosso documento é o melhor. Vê, Anica? Então, tá vendo? Conseguiu se superar, né, Anica? Com Assim, direcionamento, né? exatamente. Ele criticou Uhum. aquilo e eu fui. Você aceitou o ensinamento, Exatamente. aplicou É, tudo que estava aprendendo e o e o resultado resultado foi. foi melhor do que das Mas outras, uma pessoa dos muito outros setores. humilde, enquanto é um líder de facto muito bom, era uma pessoa muito humilde, ensinou muito. Olha que Depois, maravilha. Uhum. claro, eu costumo dizer, eu tive a graça, Sim, é mesmo uma graça, é um favor de Deus. Tive ele, tive no Mochico, eu estava sozinha, né, certo. sem família, tive a igreja a apoiar-me também, o bispo da Igreja Católica, né, eu sou católica, Certo. lá também a apoiar, também, pronto, já é falecido, de feliz memória, eu o tratava como pai, que era de facto um Olha pai, que é maravilha. verdade, mas acabamos por lhe perder. E essa, essa minha vontade de fazer, Certo. Uhum. ajudar as pessoas, também vem Claro, claro, muito Anica. dele, Claro, porque ele era para as pessoas. isso. Dom Tirso era para as pessoas. E não importava, as pessoas olham para a religião, Certo. mas ele não olhava para isso. Sim. Ele fazia o trabalho. E começou isso, ele começou muito cedo Uhum. também, mas impulsionava tanto, dava cada desafio, não é? Uhum. Ele gostava de dar tantos desafios para fazer, para apoiar. Volta e meia havia um menino. Não, olha, de ontem pediu-me para vir ter contigo. Uhum. Assim, só diz, o papi já me arranjou mais um trabalho, né? Mas, E olha, pessoas que marcam, que né? marcam. Que tiram a gente da nossa zona de conforto, tira, né, Yeah. daquele aprendizado que a gente tinha antes, faz a gente ultrapassar essas barreiras e são essas pessoas que realmente marcam a nossa vida, né? E como eu disse, eu comecei muito nova a Uhum, assumir responsabilidades. Aos 31 anos, portanto, eu já ficava em exercício, mas aos uhum. 31 anos fui nomeada como delegada. E Dom Tirso dizia-me sempre, Anica, não esqueça de tirar um minuto para retiro. Vai lá, vai orar e não sei o quê. Ele estava sempre. Então, Olha que maravilha. durante esse processo todo que eu tive funções, era exatamente chegar e já vou juntar aqui ao meu outra pessoa que também, como eu disse, tive sorte, né? Foi graça. Sim.
é o Axé Mangueira, que trabalhou comigo já no Namibe, como delegada e como governadora. E uma Uhum. palavra que ele disse uma vez numa reunião e que a mim fez total sentido, embora já tivesse ouvido de forma diferente essa Uhum. questão de Dom Tirso, porque Dom Tirso chamava, vezes é que ficava um tempo sem ir para lá, ele ligava, não quero falar contigo. Lá chegas e ele diz, não, era só para temos uma conversa, tipo, alinhar, né? Para ver Sei. se ainda não te perdeste. Se a Nica ainda estava aqui com a Sim, gente, está por perto, está para ver tudo se, não, bem, né, se Nica? ainda estás a cumprir, Aham. cumprir aí com o propósito, né? Que Certo. é cuidar das pessoas, Uhum. porque quando eu digo cuidar das pessoas, não é estar a passar mão ou o que for. Uhum. É exatamente garantir que o teu trabalho, aquilo que te colocaram as mãos, tu estás a fazer bem, Que seja realizado da melhor da forma melhor possível, forma né? Tá possível. certo. E então, o Dr. Archer Mangueira, numa das reuniões, Uhum. pediu-nos, disse, olha, quando vocês chegam a casa, Uhum. façam uma reflexão, o que é que vocês fizeram hoje? O vosso trabalho teve impacto na vida das pessoas? O que é que vocês podiam ter melhorado? O que é que vocês podiam ter feito? E aquilo se foi como uma mensagem que disse pá! E então todos Olha que os dias maravilha. era perguntar o que é que eu fiz? O que é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou fazer para resolver isso? Para deixar um legado e deixar uma marca de transformação na Então, vida das pessoas, né, Nica? então eu sou Fazer a grata. diferença, né? Exatamente. Então eu sou grata por essas Uhum. pessoas, né? Certo. Quem fala neles também devo referenciar aqui o João Ernesto dos Santos, que foi governador do Mochico, também um grande líder. Eu sempre tive, eu costumo, é graça! Também um grande Mas líder, aprendi muito com ele, uma pessoa muito metódica, uhum. né? Ser uma pessoa muito organizada mesmo. Eh, e é isso, né? E a primeira-ministra das Finanças, né? Também tenho prazer, é a minha chefe agora. Então, estão aí pessoas, eu não tenho falta de referências. Pronto, assim E, dito. e isso é importante porque a Nica sabe reconhecer as boas pessoas que passaram pela vida, né, Anica? Exatamente, Honrar essas pessoas faz todo sentido porque realmente transforma, né, o nosso modo de ver, o nosso modo de interpretar exata, as situações e direcionar o nosso caminho, exatamente. né? Você fica com vontade de ir no dia seguinte. É muito aprendizado, né? Muito bom, Pois, né, é Anica? verdade, é verdade. E Anica, a próxima pergunta é a seguinte: qual a importância do ensino financeiro para as próximas gerações da África? Eh, Muito importante. Da África e Do mundo qualquer todo, do na mundo, realidade, não é? sim. Sim. Mas nós precisamos, e eu digo o mundo exatamente porque é uma deficiência em boa parte das realidades. É, porque as pessoas até ganham dinheiro, geram dinheiro, Sim, né? Mas cuidar do dinheiro, muita gente tem essa dificuldade. Se nós trabalharmos na consciência dessas pessoas, levando aquilo que é entendimento sobre a matéria, com certo. certeza vai ter impacto até na economia, porque nós temos de gastar. A economia funciona exatamente com consumo. Mas eu entendo que nenhum Estado, nenhum país quer que a sua população gaste com coisas só supérfluas, né? Não é este o sentido da coisa. Até porque se nós não nos organizarmos, né, o que pode acontecer é depois pesar para o Estado.
pesa para o bolso do Estado. Com certeza, Imagina né? uma economia informal. As pessoas até geram dinheiro, mas não têm princípio de investimento, nem investem. Quando eu digo investir, entendam logo, vou incluir aqui assim, já no todo, fazer depósitos, comprar títulos, comprar imóveis, o que for, né? Para multiplicar o dinheiro. O que pode acontecer é, se ele amanhã não tiver mais aquele negócio, aquilo que lhe gerava valor, dinheiro, Certo. é uma pessoa que o Estado tem de cuidar. Ele não pagou segurança social. Eu tenho outro conceito da segurança social, mas é melhor nem tocar aqui. Porque eu acho que depender da Aham. segurança social não é saída. Não é saída. Certo. Ninguém quer. Cada um tem que se movimentar e correr atrás dos seus objetivos, né, Nica? Exatamente. Não é É isso saída, mesmo. porque estar a depender depois É, para algumas realidades, 50%, 60% do teu rendimento, se hoje o teu rendimento, 100% do teu rendimento não é suficiente, imagina quando faz a reforma. Então, não podes só depender do teu rendimento. exatamente. E Não essa faz. mensagem que você traz também, mudança de mentalidade, não é? Exatamente. Aliada ao setor financeiro, que é para a pessoa poder se manter e crescer, não é? Porque senão não é liberdade. A pessoa até pode ter Exatamente. estabilidade, ok? Uhum. Mas isso não é liberdade. Certo. E quem não quer ser livre? Ah. É a primeira coisa, né, que a Quem gente não busca é a nossa é liberdade, não liberdade, é? né? Exatamente, Anica, Agora, se você exatamente. está amarrado a dívidas, se tentar a contar, é complicado. E gasta E energia gasta. pensando naquele problema e depois não resolve o outro, né? Então a Exatamente. melhor coisa, gente, é aprender com a Anica. Entender, sim, sobre finanças e Sim, para perceber de finanças não precisa estudar economia, não é? exatamente. É exatamente perceber, e eu costumo dizer, Nina, todos nós temos de apostar em ter novas habilidades. Isso. E uma das habilidades que eu vos convidava a buscar neste ano 2026 é exatamente a de perceber sobre finanças. O mínimo, como gerir o teu dinheiro, como multiplicar o teu dinheiro, como proteger o teu dinheiro. Há pessoas que até hoje não sabem que fazer um seguro é proteger Sim. o teu dinheiro. Quando Vê? tu fazes seguro, estás a proteger o teu dinheiro, porque tu não sabes o que é que vai acontecer Faz depois. toda a diferença, Anica. Anica, estamos encaminhando já para o final da entrevista. Uhum. Qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que querem entender um pouco mais de finanças, um pouco mais da economia e tem ainda um certo bloqueio, tem ainda um certo medo de lidar com essas áreas da vida? Qual a mensagem que você deixaria? As pessoas têm mais medo de investir do que olhar para o próprio dinheiro. Ficam com. E esse medo é o risco. Todo investimento, todo investimento carrega o seu risco. E o conselho que eu deixava aqui é: aprendam, como estava a dizer aqui na última parte, aprendam finanças e invistam apenas naquilo que vocês dominam. E vão buscando cada vez mais. A Nica também continua a estudar sobre finanças, Certo. né? E eu estudo sobre finanças para aumentar o leque de possibilidades de investimento, de como vou guardar, como é que eu vou proteger o meu património. Esse é o objetivo.
não pode ser motivo de bloqueio o facto de não entender finanças hoje. Procura alguém que faça sentido para ti, para te pegar nas mãos, porque há aquelas pessoas que já fizeram o caminho que você quer fazer agora. E como já fizeram esse caminho, por que não pedir ajuda, pegar na mão, para que elas possam te levar até o ponto que tu queres de facto alcançar? Uhum. Eu penso que Certo, esse deve ser certo. o objetivo, e nós temos de ter referências, Uhum. né? Podemos modelar outras pessoas, as pessoas não podem ter medo, receio, vergonha, medo até não diria, mas vergonha de modelar alguém que já fez o caminho que tu queres, que queremos trilhar, né? Modele. Exatamente. Tem muita informação hoje. Tem os livros, tem as aulas, as mentorias, né? E os Exatamente. mentores também, os mentores Exatamente. que nos ajudam muito, né, Anica? A Exatamente. direcionar o caminho e dar o passo a passo para a gente não, né, passar pelos mesmos problemas, os mesmos erros, né, que muita gente passa, né, Anica? Exatamente, porque se eu já fui, eu até sei onde. Então, quando nós conduzimos frequentemente, usamos frequentemente uma via, a dado momento nós já nem precisamos estar a olhar a todo tempo na estrada. Exatamente. Aliás, conduzimos no É, automático, né? é, Quantas coisas nós fazemos no automático porque exatamente. já conhecemos, não Uhum. é? A maior parte das pessoas come no automático, nem É tem a verdade. sensação do que está a É comer. verdade, sem pensar, Sem né? pensar, nós Isso. escovamos os dentes no automático, sem pensar. Isso mesmo. Então, se podes ter alguém que te pode ajudar, por que não? Eu acho que as pessoas não precisam ter vergonha de pedir ajuda. Certo. Eu, pelo menos, não tenho vergonha de pedir ajuda. isso mesmo. Aliás, por isso é que eu continuo numa mentoria com o Tiago Rocha, Sim, não é? Para mim faz total sentido. Também é uma total. pessoa, não no profissional, mas em termos de desenvolvimento pessoal, clareza da minha identidade, do meu propósito, É transformador, né? A mentoria com o foi, Thiago é maravilhosa. foi e continua a ser uma pessoa que me tem inspirado muito. Sim. Não falava, estava com a boca calada, eu exercia o meu propósito só trabalhando no Ministério das Finanças, mas outra coisa que um dia fez sentido, que aquelas pessoas que te falam coisas que estão assim, parece que uma chapada, né? Acorda. Sim. Tal como eu disse, o meu chefe, aquele também foi acorda, estás a dormir. Quantas pessoas devem estar a morrer simplesmente? Anica, tu estás a ser arrogante. Eu, arrogante? Como assim? Não, porque tu não abres a boca para falar para os outros, para ensinar os outros. Há muita gente, e eu agora fui fazer uma palestra, Nina, em Algarve, Sim. e estava lá alguém que estava metido em dívidas. Ele hoje perdeu a liberdade dele, literalmente, porque ele até trabalha, mas ele não controla o seu dinheiro. Vê. Os amigos têm de lhe dar 20 euros, 30 euros. Ele diz, olha, vou precisar de X. E dão-lhe só aquilo de que precisa. A educação financeira é necessária num caso desse, olha, com urgência, né, Nica? Com urgência. Ele já está curado, mas ainda não consegue, e eu por acaso provoquei-o, né? Tu nunca vais estar curado dessa forma. Meu Porque Deus. tu só não estás a gastar o dinheiro porque não tens o dinheiro. Devias te colocar exposto ao dinheiro para ver se consegues ter esse controle sobre o teu próprio dinheiro. Gente, vocês veem como é necessária essa educação e a mentoria da Anica aqui.
Então, gente, entre em contato com a gente. A Anica, quer deixar um arroba para quem estiver interessado já entrar em contato direto com você? O meu arroba é @anica.souza. Isso é o Instagram, né? Sim. E a partir do Instagram nós podemos falar. Ótimo. Nica, eu quero te agradecer pela tua presença aqui. Foi Obrigada, Lina. maravilhoso ter aqui você conosco. E, Obrigada. gente, estamos no final de mais uma edição e quero deixar aqui para vocês um Provérbios, um versículo da Bíblia que diz o seguinte. Não, eu quero deixar aqui com vocês um versículo da Eu Diga. gostava de falar uma coisa que eu esqueci. O que você esqueceu, Anica? O que você esqueceu? Conta aí. Não, mas tá conectado. Era, na verdade, para dizer que nós temos de buscar a sabedoria, né? Porque uma casa é só edificada com sabedoria. E ela... Mas não tá a filmar ainda. A Nica pode falar já direto para aquela câmera ali? Fala, Nica. Ele não parou. Pode falar, Nica, vai. Fala para aquela câmera, depois eu finalizo aqui então. Para concluir, as casas devem ser edificadas com sabedoria, mas para mantermos uma casa, ela tem de ser com conhecimento. Nenhuma casa se mantém sem conhecimento. Então, o apelo aqui é: busquem a sabedoria para poderem construir ela numa rocha, em algo sustentável e depois buscar conhecimento, porque quem não é capaz de sentar para aprender não tem condições de levantar para ensinar às outras pessoas. Então, era isso. Ótimo, Anica. Quero te agradecer. Obrigada pela tua presença aqui, Anica. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada. E seguimos para o final de mais essa edição do nosso TRTV. E quero deixar aqui com vocês um versículo da Bíblia, que é o Provérbios 31, 13 a 25. Ele descreve a mulher virtuosa como sábia, diligente e empreendedora. Como empreendedora e empresária, é a nossa convidada de hoje. Então, gente, muito obrigada. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima edição.